Olá, mais uma vez, seja bem-vindo aí ao canal. Meu nome é Davis americano e eu sou formado em licenciatura em Física pela FRJ. Nesse canal tenho postado questões da disciplina de Mecânica do curso de graduação em Física. Então vamos lá mais uma questão. A questão diz assim, ó, vamos lá. Seja bem-vindo, né, ao canal, convido você a se inscrever. Se você gostar, deixar seu like, compartilhar, que isso é importante para o crescimento do canal. Então vamos lá. Considere uma partícula movendo-se no eixo X, ou seja, esse eixo aqui, e cuja energia potencial é dada por energia potencial em função da posição é igual a infinito quando se o módulo de x é maior ou igual a A. Então, essa reta infinita aqui, nesse caso, o potencial vai ser essa reta aqui, infinita. E vai ser menos V0, que multiplica x sobre A ao quadrado, se x, se o módulo de x é menor ou igual a A. Ou seja, o módulo de x menor ou igual a A significa esse intervalo aqui, ó, x maior ou igual a menos A e menor ou igual a A. Todo esse intervalo aqui. Por isso que nós temos essa parábola aqui. Então vamos lá a solução da questão. O que ela está pedindo? Letra A. Quais são os pontos de retorno para cada uma das energias mostradas na figura? Note que este potencial simula paredes rígidas em x igual a mais ou menos A, ou seja, isso daqui, ó. Quando x é igual a A, nós temos um potencial infinito aqui, ó. E quando x é igual a menos A, nós temos esse potencial aqui, também infinito. Então vamos lá, para energia, calma aí, deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Para energia E maior que zero, temos que, vamos aplicar aqui, ó, a, a equação, né, da energia mecânica, que é igual a energia cinética mais energia potencial. Veja que, embora aqui, ó, nós temos pontos de retorno, a energia mecânica não é igual à energia potencial, porque nós sabemos que quando a energia mecânica é igual à energia potencial, isso significa que a energia cinética é igual a zero. Mas nós não temos essa situação aqui, porque aqui é um ponto de retorno, aqui em x igual a menos A e x igual a A, porque nós temos uma barreira de potencial. Aqui, ó. Embora a energia mecânica ela seja maior que zero, mas ela não é maior que o potencial infinito, porque a energia maior que zero, ela está aqui, ó, nesse ponto. Essa reta aqui, certo? Que é paralela ao eixo X. Então, aqui é a energia mecânica do sistema, ou seja, energia cinética mais energia potencial. Nós temos a energia potencial aqui, mas aqui também temos nesse ponto, porque nós temos aqui uma assintota, tá vendo? Uma reta paralela ao eixo Y. E cada ponta aqui vai ser uma energia potencial. Aqui, ó, essa é a curva da energia potencial. Nós temos essa assintota aqui, infinita, paralela ao eixo Y, depois ela vem até aqui, depois ela tem essa parábola com concavidade voltada para baixo, aí depois vem até aqui, depois vai para o infinito. Então, a partícula ela não pode
passar de x maior que a. Por quê? Nós temos uma barreira de potencial aqui. Então, na física clássica, ela não pode fazer isso. Já na física quântica, quando você estudar física quântica, você vai ver que existe essa situação aí, que nós chamamos de tunelamento, mas não foge aqui o assunto aqui. Então, o que nós temos aqui é isso. Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá. Por que que ela volta? É como se houvesse aqui, ó, uma colisão. Ou seja, há transferência, sim, de momento linear, porque ela bate, é como se fosse uma colisão inelástica. Depois ela volta, depois bate aqui e volta de novo. Então, são pontos de retorno, não porque energia mecânica é igual a energia potencial, não. Mas porque existe uma barreira de potencial, uma barreira de potencial, um potencial infinito aqui. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos lá o cálculo aqui, vamos fazer um cálculo aqui, ó. Energia mecânica é igual a energia cinética, que é o quê? O meio de massa vezes a velocidade da partícula ao quadrado. Aqui, ó, o potencial, vamos para esse potencial aqui, ó, mais a energia potencial, certo? Então, o que acontece aqui? Resolvendo para V, nós ficamos aqui, ó, que 1 meio de massa vezes velocidade ao quadrado é igual a energia mecânica. Aqui, ó, nós temos que isso aqui é igual a isso aqui, ó. Voltando aqui essa expressão aqui, 1 meio de massa vezes velocidade ao quadrado é menos V0 que multiplica x sobre A ao quadrado, porque nós estamos usando potencial dentro aqui, ó, dessa região x maior ou igual a menos A e x menor ou igual a A. Porque nessa situação nós temos esse potencial aqui, ó. Esse módulo de x menor ou igual a A significa esse intervalo aqui. Entendeu? Então, nesse intervalo aqui, nós temos essa energia potencial. Então, nós vamos usar essa energia potencial aqui. Então, manipulando aqui, resolvendo para encontrarmos a velocidade, então fica assim, ó. 1 meio de massa que multiplica a velocidade ao quadrado é igual a energia mecânica. Aí vou passar para lá, ó. Aqui ela é negativa. Isso aqui, energia mecânica. Aqui, ó. Energia mecânica E é igual a 1 meio de massa vezes velocidade ao quadrado menos V0 que multiplica x sobre A elevado ao quadrado. Então aqui está negativo. Vou passar para o lado de lá, ó, do E, que vai ficar mais. Vai ficar mais V0 que multiplica x sobre A vai dar 12. Então aqui fica, ó, que massa vezes velocidade ao quadrado é igual a 2 que multiplica energia mecânica mais V0 que multiplica x sobre A quadrado. Aí fica, ó, velocidade quadrado é igual a 2 sobre m que multiplica energia mecânica mais essa energia potencial aqui, que é dada por essa expressão. Aí fecha. Então, extraindo a raiz, porque V está ao quadrado, logo V é igual a raiz 2 sobre m, calma aí, fica que é 2 sobre m, que multiplica energia, mais V0, que multiplica x sobre A ao quadrado, fecha aqui, elevado a 1 meio. Isso significa a raiz quadrada. Logo, então, como momento linear é igual a massa vezes a velocidade, logo, esse momento aqui seria, ó,
massa. Quem é a velocidade? Velocidade é isso daqui, não é? Então fica 2m que multiplica E mais V0 x sobre A ao quadrado fecha elevado a 1/2, certo? Então o momento seria isso. Como eu tenho M aqui, cancela, cancela. O momento seria 2, né? Que multiplica E mais V0 x sobre A ao quadrado. Então seria mais ou menos isso daqui, ó. Um momento linear da partícula quando ela colide. Então, a transferência de momento ali, quando ela bate, é uma colisão que totalmente inelástica. Ela bate e muda o sentido de direção. Ela está indo para a esquerda, né? Indo para a esquerda, deslocamento para a esquerda, depois ela volta para a direita com a mesma velocidade. Entendeu? Mudando o sinal da velocidade. Então, velocidade positiva para cá e depois velocidade negativa para a esquerda. Então, é por isso que acontece aqui. Isso que acontece aqui, há uma colisão, porque aqui é uma barreira, como se fosse uma parede, a partícula vem, pum, bate, depois volta, pum, bate, então fica no movimento oscilatório, vai e volta, vai e volta. Então, o que acontece aqui, quando a energia mecânica é maior que zero, embora a energia mecânica não seja igual à energia potencial, o ponto A e o ponto menos A são pontos de retorno, justamente por causa dessa barreira de potencial. Entendeu? Então, essa é a análise para a energia quando é maior que zero, porque a questão A está perguntando o quê? Quais são os pontos de retorno para cada uma das energias mostradas na figura. Então, para a energia maior que zero, o ponto de retorno é mais ou menos A, ou seja, ela vem até o ponto A e volta, porque nós temos essa parede aqui, ela vem com a velocidade que eu mostrei aqui, bate, transfere momento, entendeu? E volta novamente, bate, então fica nesse movimento aí, de até menos A, depois volta a menos A, então esse movimento oscilatório aí. Então, esses são os pontos de retorno para quando a energia é maior que zero. Agora, a letra B. Não, letra B não, para a energia agora E igual a zero. Então, vamos aqui agora. Para E igual a zero. Veja bem, também aqui é uma análise. Ou seja, quando a energia E igual a zero, nós temos o seguinte, ó. Veja que aqui nós temos uma parábola, certo? Que é da função da energia potencial, uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, o que eu vou fazer para mostrar a vocês aqui, ó? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, vamos aí. Nesse ponto aqui, x igual a zero, embora se nós substituirmos na expressão desse potencial aqui, ó, Vx igual a V0, que multiplica x sobre A ao quadrado, nós substituímos aqui x aqui, nós vamos ter V igual a zero, mas na verdade existe energia potencial, embora não exista movimento. Por quê? Aqui é o máximo de energia. Nós temos uma parábola aqui, entendeu? Um máximo de energia potencial. Então, se você traçar aqui, ó, uma reta tangente, isso significa ponto de equilíbrio. Sempre que você traçar uma reta que ela é paralela
ao eixo horizontal aqui, vai ser um ponto de equilíbrio. Então, nós temos um ponto de equilíbrio. E como aqui é o máximo de energia, então esse ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio instável. Por isso que se chama instável. Porque se você puxar a partícula por um deslocamento infinitesimal, ou seja, um deslocamento muito pequeno, aqui, ó, ou para a direita ou para a esquerda, se você puxar, se essa partícula for movimentada por um deslocamento muito pequeno para a direita, bem pequeno mesmo, ela vai se distanciar cada vez mais até um ponto de equilíbrio, ou nesse caso vai se distanciar até aqui, que é uma barreira de potencial, e vai ter que voltar. Entendeu? E vai parar aqui. E vai parar aqui. Aqui é um ponto de... Aqui a energia é nula, ou seja, não há movimento. X igual a zero, não há movimento. Se nós temos essa expressão aqui, energia é igual a energia cinética mais energia potencial, ou seja, zero é igual a energia cinética mais energia potencial, certo? Então, isso significa que não há movimento. Na verdade, não é nem essa expressão aqui. Não é nem essa expressão aqui. Significa que não há movimento e a energia cinética é nula. A energia cinética aqui é nula. Porque x é igual a zero. Então, se a partícula está parada, a energia cinética é nula. Mas, embora, como eu falei aqui, ó, você substituindo nessa expressão aqui, a solução mostra V0 igual a zero, você pode pesquisar que você vai ver que aqui nós temos um máximo de energia. E se você puxar ela um pouquinho para a direita, ela tende a vir até esse ponto aqui, ou se não tivesse essa barreira de potencial, ela ia vir para a direita até chegar novamente um ponto de equilíbrio, mas aqui nós não temos um ponto de equilíbrio mais, nós temos aqui uma barreira de potencial, então ela vai bater e voltar, e vai parar aqui novamente. Se ela for deslocada novamente para o outro lado, se ela for deslocada agora para a esquerda, ela tende também a descer também até um ponto de equilíbrio, ou nesse caso aqui a barreira de potencial. Por quê? Porque é caso disso daqui, ó. Vou te mostrar aqui, faz de conta. Porque aqui não vai dar para me traçar o que eu quero fazer. Deixa eu apagar aqui. Mas o que eu falei, confere. Veja bem, se ela for deslocada até aqui, certo? Aí o que você tem que fazer para fazer essa análise? Vamos dizer que ela estava aqui no ponto de equilíbrio estável, que no ponto de equilíbrio estável, quando você desloca uma partícula para a esquerda ou para a direita, ela tende a se afastar mais e mais do ponto onde ela estava. Então, ó, se você te provar que ela tende a sempre, se ela for deslocada para a esquerda, vou te mostrar que ela sempre vai tender para a esquerda mais e mais. Por quê? Ó? Veja bem, a partícula está aqui. Aí você traça uma reta tangente à curva da energia potencial. Ou seja, nós temos uma reta tangente crescente. Quando nós traçamos uma reta tangente num determinado ponto na energia potencial, e ela é uma reta crescente, nós teremos aqui uma força negativa, e essa força tende a puxar a partícula para a esquerda. E se você traça uma reta tangente aqui, vamos dizer que a partícula foi deslocada para esse ponto. Aí você traça uma reta tangente aqui. Isso aqui é uma reta tangente decrescente. Ou seja, aqui nós teremos uma força positiva que tende a puxar a partícula mais para a direita. Entendeu? Eu postei um vídeo desse, está lá no canal, mostrando justamente essa técnica aqui, essa regra de você traçar uma reta tangente num determinado ponto onde
a partícula está. Se a reta tangente é decrescente, então a força é positiva. Então a força tende a puxar a partícula para um ponto de equilíbrio, entendeu? Até um ponto de equilíbrio. E se vai puxando a partícula para o lado que for, no caso aqui, se aqui como eu estou falando que a reta é crescente, então a força é negativa, puxa para a esquerda. Aqui a reta tangente, esse ponto aqui é decrescente, então a força é positiva, então tende a puxar a partícula para a direita. Não sei se ficou claro isso. Mas o que acontece aqui é isso. Então, como a energia E é igual a zero, então ela está nesse ponto aqui. Então aqui é um ponto de equilíbrio. Sempre vai existir um ponto de equilíbrio quando você traçar uma reta tangente a esse ponto e ela for paralela ao eixo horizontal do movimento. Entendeu? Então, os pontos de equilíbrio são classificados em ponto de equilíbrio estável e ponto de equilíbrio instável. O ponto de equilíbrio estável é quando a reta é traçada no máximo de energia. E o ponto de equilíbrio estável é quando a reta é traçada. A reta ela é traçada nesse ponto onde temos um mínimo de energia. Ou seja, se nós tivéssemos aqui uma parábola assim, traçamos uma reta aqui ia ser um ponto de equilíbrio estável. Se você puxa a partícula, se ela fosse movimentada para cá, a força tende a puxá-la para cá. E se ela fosse deslocada para cá, a força tende a puxá-la novamente para o ponto de equilíbrio estável. Mas aqui é um ponto de equilíbrio instável. Se você puxa ela para um dos lados, ela tende a se afastar mais e mais e não a voltar para esse ponto. Por isso que aqui é chamado ponto de equilíbrio instável. Ou seja, então aqui prova que nós temos uma energia potencial. Entendeu? Porque se tem energia potencial, se você desloca essa partícula e abandona ela, vai existir uma força que vai puxar essa partícula e não deixar ela voltar para esse ponto. Então isso comprova que essa força ela deriva desse potencial. Entendeu? Então é essa situação aqui. Então, para E igual a zero, a energia E igual a zero, a partícula fica parada, porque aqui é um ponto de equilíbrio instável. E se por algum motivo essa partícula for movimentada para a esquerda ou para a direita, então ela tende a se afastar mais e mais desse ponto. Então agora vamos para a energia E menor que zero, ou seja, aqui veja bem, ó, veja que a reta que representa a energia E menor que zero é essa daqui, correto? Então nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, veja que a energia mecânica é igual à energia potencial que está aqui, ó. Nesse ponto, tanto a energia mecânica como a energia potencial estão aqui nesse ponto aqui. Então, entra nesse caso aqui, ó, energia mecânica é igual à energia cinética. Energia mecânica é igual à energia potencial. Entra nesse caso aqui, ó. E nesse caso, nós temos que, quando a energia mecânica é igual à energia potencial, a energia cinética do sistema é zero. Então, aqui nós temos ponto de retorno. Aqui é um ponto de retorno e aqui é um ponto de retorno. Mas veja bem, aqui, ó, nós temos que, a partir desse ponto para cá, ó, veja que a energia potencial, essa curva é da energia potencial, ó, aqui, ó. Essa toda vermelha aqui, que eu estou traçando. Ela é maior do que a energia mecânica do sistema aqui. Por quê? Ó? A energia não está aqui? Então, ó, se você traçar uma
um pontinho aqui. Vamos dizer, um pontinho aqui. Em relação, eu estou falando agora em relação à energia potencial. Esse pontinho aqui. Você vai traçar aqui, ó. Aqui, ó. A energia potencial vai estar aqui. Deixa eu botar em vermelho para vocês. Não, tem que ser em azul para diferenciar. A energia potencial vai estar aqui. Certo? E aqui também, ó. Então você veja que nesse ponto aqui, nessa região, aqui eu vou ter uma barreira de potencial e aqui eu vou ter uma barreira de potencial. Nessa região toda aqui, vou chamar de ponto B e ponto... Não, vou botar em cima. Ponto B e ponto B. Nessa região aqui, ó, toda, a energia potencial é maior que a energia mecânica. Logo, como a energia mecânica é menor que a energia potencial, embora a energia potencial aqui nessa região, daqui até aqui, ó, é negativa, mas não importa. Negativa, mas a energia mecânica aqui é menor, por leitura de um gráfico aqui, leitura gráfica, interpretação gráfica. A energia mecânica está aqui, certo? Aqui, nesse pontinho azul. Aí se você subir um pouquinho aqui, ó, um deslocamento infinitesimal também, um pouquinho só, você vai ver que já a energia potencial é maior que a energia mecânica. E na física mecânica clássica, quando a energia é menor que o potencial, ela não pode ultrapassar esse potencial. Então, nós temos aqui uma barreira de potencial aqui, nessa região vermelha aqui, ó. Então, a partícula, ela só pode se movimentar do ponto A, não, desse ponto B até esse ponto A aqui. E a mesma coisa, nesse ponto aqui é menos B e aqui é mais B. Ela só pode se movimentar se ela estiver aqui do ponto B até esse ponto A. Então, os pontos de retorno aqui, quando a energia mecânica é menor que zero, vai ser... Os pontos de retorno vai ser x maior ou igual... Não, deixa eu botar lá embaixo, que aqui não vai dar. Então, aqui nesse caso, quando a energia mecânica é igual a zero, os pontos de retorno vão ser x maior ou igual a menos A e x menor ou igual a menos B, ou a partícula pode se movimentar na região de x maior ou igual a B e menor ou igual a A. Nesse caso aqui, porque aqui nós vamos ter essa energia potencial, vamos ter uma barreira aqui, em toda essa região aqui de vermelho, ó, essa região aqui, ó, tem um potencial aqui, uma barreira de potencial, então a partícula não pode entrar aqui nesse espaço, entendeu? Que nós temos essa energia, essa barreira de potencial, porque nesse caso aqui, ó, de maior x para x, maior ou igual, calma aí. Nesse caso aqui, para x, maior ou igual a menos b e menor ou igual a b, a energia mecânica é menor do que a energia potencial. E na mecânica clássica isso não pode acontecer. Na física, na mecânica quântica, pode. Na mecânica quântica isso acontece. Quando você estudar quântica, vocês vão entender isso. Mas aqui nesse caso não pode. Então é isso. Então, para a energia mecânica menor que zero, nesse caso aqui, nesta situação, os pontos de retorno vão ser x igual, ou seja, x maior ou igual a menos A e menor ou igual a B, ou x maior ou igual a menor ou igual a B. Nunca em x maior ou igual a menos B e menor ou igual a B. Isso aqui é impossível na mecânica clássica. Então, é essa a explicação para as energias
E maior que zero, E igual a zero e E menor que zero. Então, agora vamos para a letra B. A letra B diz assim, ó, qual é o hamiltoniano do sistema para x menor ou igual a A? Existe alguma constante do movimento? Então, vamos lá. Então, vamos acrescentar aqui uma página. Então, vamos lá. Letra B, solução. Então, vamos lá. Para módulo de x menor ou igual a hamiltoniana vai ser igual a energia cinética mais a energia potencial, certo? Então é isso, a hamiltoniana é isso. É energia cinética mais a energia potencial. E nesse caso aqui, o potencial vai ser a mesma coisa para a energia mecânica. Para aqui, ó. Para o módulo x menor ou igual a A, vai ser isso daqui, ó. A energia potencial. Energia potencial é igual a menos V0, que multiplica x sobre A elevado ao quadrado. Então, a hamiltoniana nesse caso aqui vai ser 1/2 de massa, velocidade ao quadrado, menos V0, que multiplica x sobre A elevado ao quadrado. Só que a hamiltoniana ela tem que ser dada em função do momento linear. E o momento linear é o quê? Momento linear é igual a massa vezes a velocidade. Correto? Então, resolvendo pela velocidade, a velocidade é igual a momento linear sobre a massa. Então, substituindo aqui na hamiltoniana, ó, hamiltoniano é igual a 1/2 de massa que multiplica a velocidade elevado ao quadrado. Quem é a velocidade? É o momento sobre a massa. Ao quadrado aqui, agora menos V0, que multiplica x sobre 2, nesse caso que é o potencial. Correto? Então, ó, continuando, simplificando ali, ó, temos que o hamiltoniano é igual a 1/2 de massa que multiplica o momento ao quadrado sobre massa ao quadrado menos V0 que multiplica x sobre A elevado ao quadrado. Aqui eu tenho m ao quadrado dividido por m dá m e m dividido por m dá 1. Então ficou aqui, ó. Hamiltoniano é igual a 1 sobre 2m vezes momento ao quadrado menos V0 que multiplica x sobre A quadrado. Logo, arrumando fica que hamiltoniano é igual ao momento ao quadrado sobre 2m menos V0 que multiplica x sobre A elevado ao quadrado. Então, essa é a hamiltoniana do sistema, correto? Então, o que o enunciado está perguntando lá? Vamos lá ver novamente. O que o enunciado está perguntando lá? Qual é a hamiltoniana do sistema para x menor ou igual a A? Encontramos lá. Aí depois ele fala, existe uma constante do movimento? Então, nós vemos aqui, ó, que para esse caso aqui, ó, do caso da hamiltoniana, quando ela não depende do tempo, ela é uma constante do movimento. Por quê? Porque você vê aqui que a hamiltoniana está em função do quê? Da posição e do momento linear. Logo, em função da velocidade e da posição. Então, nós vemos que a hamiltoniana não depende do tempo. Então, por esse motivo, ela é uma constante do movimento. Por que uma constante do movimento? Um movimento ele só é constante quando a sua variação temporal é nula. Entendeu?
Então, nós temos aqui, se você fizer variação da hamiltoniana em relação ao tempo, a variação temporal da função da hamiltoniana, vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque ela não depende do tempo. Ela depende da velocidade, porque depende do momento e da sua posição aqui. Então, essa é a resposta. Logo, a hamiltoniana, ela é uma constante do movimento. E nós podemos ver também que a hamiltoniana é igual à energia mecânica, que é igual a 1 meio de massa vezes velocidade ao quadrado menos o potência V0, que multiplica x sobre a ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui equivale a essa expressão aqui. Ou seja, nós podemos ver que a hamiltoniana é igual à energia mecânica do sistema para módulo de x menor ou igual a A, e é uma constante do movimento. Ou seja, a hamiltoniana ela é uma constante do movimento porque ela não depende do tempo. Ou seja, se ela não depende do tempo, se nós fizermos a variação temporal da hamiltoniana, isso não vai existir, é nulo, porque ela não depende do tempo. Então está aí, a letra C, não é isso que ele estava perguntando? Então a letra C está resolvida aí. Agora vamos para... Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, essa foi a letra D ainda. Agora a letra C. Escreva as equações de Hamilton. Então vamos lá escrever agora as equações de Hamilton. Letra C. Solução. Vamos escrever agora as equações de Hamilton. Para o microfone. Então vamos lá encontrar aqui. Ó. As equações de Hamilton é o seguinte. É uma fórmula, né, física que você tem que gravar. São essas daqui, ó. Velocidade da partícula é igual à derivada de x no tempo. E isso significa que é igual a x bolinha. Ou seja, isso são equivalentes. V, a velocidade é igual à derivada temporal da posição, que é igual a x bolinha. E x bolinha é igual a isso daqui, a derivada parcial da hamiltoniana em relação ao momento linear. E também temos que a derivada do momento linear é igual a menos a derivada parcial da hamiltoniana em relação a x. Ou seja, as equações de Hamilton são essas daqui, ó. Velocidade da partícula, que é igual a x bolinha, é igual a derivada parcial da hamiltoniana em relação ao momento, e a derivada do momento é igual a menos a derivada parcial em relação a x. E com isso, e com essas expressões aqui, nós encontramos a equação do movimento. Você vai ver que eu vou te mostrar. Então vamos lá. Então vamos ver aqui cálculo de x bolinha. Vamos aqui, ó, cálculo da velocidade que é igual a x bolinha. Vamos lá. Que é derivada parcial da hamiltoniana em relação ao momento. Ou seja, derivada parcial em relação ao momento de quem é hamiltoniano. Quem é? Nós achamos essa daqui, ó. Por isso que você tem que expressar hamiltoniano em relação ao momento linear. Esse daqui, eu passei o risco aqui, mas é isso daqui, ó. P ao quadrado sobre 2m menos V0, que multiplica x sobre a elevado a 2. Então, como é uma derivada parcial em relação ao momento, nós não precisamos utilizar essa expressão aqui, V0, que multiplica x sobre a elevado ao quadrado. Só vamos utilizar P ao quadrado sobre 2m, porque é uma derivada parcial. Então, fica aqui, o momento ao quadrado sobre
2m, ou seja, a velocidade da partícula, x bolinha, vai ser igual a derivada parcial da hamiltoniana em relação ao momento. Aqui, ó, calma aí. Então, vamos lá, recapitulando, ou seja, x bolinha, que é a velocidade da partícula, vai ser igual a derivada parcial da hamiltoniana em relação ao momento, que é igual a derivada parcial do momento ao quadrado sobre 2m. Então, derivando isso daqui, fica que é igual a 2, que multiplica P elevado a 2 menos 1 sobre 2m. Isso nada mais que é igual ao momento linear sobre m, ou seja, nós temos que a derivada parcial da hamiltoniana em relação ao momento linear é isso aqui, ó, x bolinha sobre m, e nada mais é que o momento linear, ou seja, massa vezes a velocidade. Ou seja, você derivando a hamiltoniana em relação ao momento, você vai encontrar o momento linear. Agora vamos encontrar a derivada do momento linear. Cálculo da derivada do momento linear. Então vamos lá. A derivada do momento linear é igual a menos a derivada parcial da hamiltoniana em relação a x, que é igual a menos a derivada parcial em relação a x de... Vamos lá ver quem é a hamiltoniana. A hamiltoniana não é isso daqui, ó. Momento ao quadrado sobre 2m menos v0, que multiplica x sobre a elevado ao quadrado. Então, como é uma derivada parcial em relação a x, aqui essa expressão não entra, só vai entrar essa expressão aqui, v0, que multiplica x sobre a elevado a 2. Então, vamos substituir isso lá, na derivada. Então, fica assim, ó. Fica assim, ó, menos v0 sobre x sobre a, aqui, ó, é ao quadrado, fecha. Então, vamos arrumar isso aqui. Vamos botar v0 e a para fora da derivada, porque é uma constante. Então, fica aqui, ó. Derivada do momento é igual a menos v0 sobre a, certo? Vezes, ó, menos, tem que se ater a esse sinal aqui, menos a derivada parcial em relação a x de x ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, menos com menos, mais. Então, fica, ó, v0 sobre a, que multiplica essa derivada aqui. E nós sabemos facilmente que a derivada de x ao quadrado é vezes 2x. Logo, derivada do momento é igual a 2x, que multiplica v0 sobre a. Entendeu? Conseguiu pegar aí o raciocínio? É isso daí. Então, ó, vou botar mais uma página aqui. Então, o que nós podemos ver aqui? Nós já acabamos de calcular aqui, ó. Nós vemos que x bolinha, x bolinha, que é a velocidade, é igual ao momento sobre m, e isso implica que o momento linear é igual a massa vezes a velocidade, ou seja, a partir das equações de Hamilton, você derivando a hamiltoniana em relação ao momento, você encontra o momento linear. E você derivando o momento, você encontra essa expressão aqui, ó. E agora nós podemos encontrar a equação do movimento. Como? Veja bem. Primeiramente, deixa eu voltar aqui para você não embolar. As equações de Hamilton são essas expressões aqui. X bolinha igual a derivada parcial da hamiltoniana em relação ao momento.
E derivada do momento é igual a menos a derivada parcial da hamiltoniana em relação a x. Então, nós fizemos esses cálculos e encontramos que momento linear é igual a massa vezes velocidade, a partir dessa derivada aqui, ó, a partir desse cálculo aqui, e nós vimos que a derivada do momento linear deu isso daqui a partir dessa derivada parcial aqui. Então, nós encontramos essas duas quantidades. Momento linear, encontramos que a derivada do momento linear é igual a quê? 2v0x sobre A. Então, nós encontramos essas expressões aqui. O exercício, a questão não está pedindo. Aqui nós já encontramos as equações de Hamilton. Mas agora eu vou mostrar para vocês que aqui nós podemos encontrar a expressão da equação do movimento. Veja que o momento linear é igual a quê? A essa expressão aqui. Certo? E a derivada dele é essa expressão aqui. A derivada do momento é isso daqui. Então, P bolinha é igual à derivada temporal do momento. Correto? P bolinha é igual à derivada em relação ao tempo ou derivada parcial do momento. E quem é o momento? O momento é massa vezes a velocidade, então fica assim, ó. Derivada do momento é igual a derivada em relação ao tempo de m vezes velocidade. Logo, a derivada do momento é igual a massa vezes a aceleração. Correto? Por quê? Derivada de x bolinha, x2 bolinha. Então, ó, agora relacionando, ó, nós temos que derivada do momento é igual a massa vezes x bolinha. E também derivada do momento é igual a essa expressão aqui, é igual a 2v0x sobre A. Ou seja, o que nós temos aqui? A equação do movimento. Massa vezes aceleração é igual aqui. E vamos relacionar. Uma é igual a 2v0x sobre A. Essa é a equação do movimento. Se você botando tudo para a esquerda, fica aqui massa vezes aceleração menos 2v0 sobre A, que multiplica x, é igual a 0. Então, essa é a equação do movimento. Não é as equações de Hamilton. As equações de Hamilton eu já mostrei para vocês, mas eu estou mostrando para vocês que a partir das equações de Hamilton, você também, primeiro, encontra a hamiltoniana, e a partir da hamiltoniana você encontra as equações de Hamilton, e a partir das equações de Hamilton você encontra a equação do movimento. Então,